E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Peter. Vamos à nossa aula de hoje, né? Cujo tema é eletrização. Mas antes de começarmos nossa aula, inscreva-se lá no canal Paradoxo da Física e dê um like lá nesse vídeo. Então vamos lá. Conceitos iniciais, né? Sobre o que é um átomo, né? Um átomo é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Os nêutrons e os prótons incrustados ali no núcleo do átomo. E os elétrons na eletrosfera. Eles são chamados de elétrons livres. Eles se movimentam facilmente. Os prótons eles possuem carga positiva e os elétrons carga negativa. Daí vem a expressão os opostos se atraem. Então, positivo com negativo eu tenho atração. Positivo com positivo eu teria repulsão. Do mesmo modo, negativo com negativo eu teria repulsão. Agora, se em algum exercício aparecer que eu tenho um corpo totalmente descarregado, o que é isso? Corpo descarregado ou neutro é o que possui o mesmo número de prótons e elétrons. Então vamos lá, com esses conceitos iniciais, a gente consegue agora entender o que seria eletrização e os tipos de eletrização. Então quais seriam os tipos de eletrização? A gente tem eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Então, eletrização por atrito seria esfregar um corpo no outro, né? Atritar um corpo ao outro. Então, olha, os dois corpos inicialmente neutros. Então, eu teria um bastão de vidro, por exemplo, e uma toalha de algodão. Os dois previamente neutros. Ao esfregar um no outro e separar, os dois adquirem cargas opostas. Mas quais seriam os valores dessa carga? Não tem como saber só de olhar. Então teria que pegar uma tabela que a gente chama de série triboelétrica. Através dessa tabela eu consigo saber qual seria, né, o sinal da carga adquirida pelos dois objetos. Então, por exemplo, se eu atritasse lã com madeira, a lã está aqui em cima e a madeira aqui embaixo. A lã ficaria então com carga positiva e a madeira com carga negativa. Então, no nosso caso, a gente atritou o bastão de vidro, que estava neutro, com a toalha de pano de algodão, que estava neutra. Então, olha, algodão, que está aqui embaixo, com vidro, que está aqui em cima. Então, no final, o bastão de vidro fica eletrizado positivamente, que o vidro está mais acima que o algodão. E a toalha de pano de algodão fica eletrizada negativamente. Então, o que vocês têm que entender na eletrização por atrito é que no final os dois corpos ficam com cargas opostas. Eletrização por contato. Diferentemente do atrito, que eu vou atritar, eu vou esfregar um corpo ao outro, por contato eu só vou encostar um corpo no outro. Então eu vou encostar um corpo previamente eletrizado, ou positivamente ou negativamente, em um corpo neutro, que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Então, no nosso caso aqui, eu vou encostar um objeto eletrizado negativamente, que é esse bastão, em um corpo neutro, que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Aqui embaixo, nessa parte azul e essa parte preta aqui, eu tenho um isolante. Por que isolante? Porque sendo isolante, as cargas não vão descer para a Terra. O isolante dificulta a passagem dos elétrons, né? Os elétrons conseguem percorrer facilmente uma superfície condutora e não isolante. Então, nesse caso, as cargas ficam ali presas ali na esfera, tanto os prótons quanto os elétrons. Então, ao encostar o objeto eletrizado negativamente dessa esfera que estava neutra, o objeto que está eletrizado negativamente, né, os elétrons desse objeto, acabam eliminando os prótons do objeto neutro. Resultando em quê? Resultando em um objeto que era neutro ficar totalmente negativo. Então, no final, ao separar os dois corpos, eu continuo com o meu objeto eletrizado negativamente, né, que estava eletrizado negativamente anteriormente, e o objeto que era neutro acaba ficando negativo. Por quê? Os elétrons, né, do objeto que estava eletrizado negativamente, eles consumiram os prótons do objeto que estava neutro, eliminando os prótons, deixando esse objeto que era neutro ficar totalmente negativamente agora. Do mesmo modo, se eu aproximasse um objeto eletrizado positivo de um objeto neutro, aproximasse e encostasse,
os prótons desse objeto eletrizado positivamente acabariam eliminando os elétrons do corpo neutro. Então, no final, os dois corpos ficariam eletrizados positivamente. Então, a conclusão que a gente chega na eletrização por contato é que, no final, os dois corpos adquirem a mesma carga, né, o mesmo sinal de carga. Então, na eletrização por atrito, os dois corpos ficam com sinais opostos no final. Na eletrização por contato, os dois ficam com o mesmo sinal. Mas nessa eletrização por contato, eu posso encontrar também como que seria a carga resultante, a carga final. Então, eu posso ter contas nessa parte agora de eletrização por contato. Como seriam essas contas? Primeiro, eu tenho que diferenciar se os objetos têm a mesma dimensão, o mesmo raio ou não. Com mesma dimensão, é só fazer a média aritmética. Então, se eu tenho dois objetos, A e B, com mesma dimensão, encosto um no outro, eu faço a média aritmética para descobrir qual seria a carga final. Então, nesse caso, eu tenho o objeto A e o B, os dois com a mesma dimensão. Ao encostar, a carga total é dada pelo somatório das duas cargas, dividido por 2. Se eu encostasse três corpos com a mesma dimensão, a carga final seria ao mesmo tempo, né? Encostar ao mesmo tempo. A carga final seria o somatório das três cargas dividido por 3. E como essas cargas são muito pequenas, nós utilizamos prefixos. Então, os prefixos mais utilizados são esses aí, ó, o milli, que é o m minúsculo, que vale 10 elevado a menos 3. O micro, que é o mi, que é a letra grega o mi, lá do coeficiente de atrito das leis de Newton, que vale 10 elevado a menos 6. O nano, que vale 10 elevado a menos 9. E o pico, que vale 10 elevado a menos 12. Mas e se as cargas tiverem, né, dimensões diferentes, raios diferentes? Aí eu tenho duas fórmulas que eu posso, né, utilizar. Tenho essa aí, ó, QA' sobre QB', que é igual ao raio do corpo A sobre o raio do corpo B. O que seria o QA'? Seria a carga elétrica final do corpo A. Então eu tenho um corpo A e um corpo B. Eu encosto e separo. A carga final do corpo A eu tenho que colocar aí. E a carga final do corpo B seria esse QB', depois de encostar o A com B, que é igual ao raio do A sobre o raio do B. E também tenho a fórmula da conservação das cargas. Então o somatório das cargas depois de encostar uma carga na outra é igual ao somatório das cargas antes de encostar uma carga uma na outra. Então QA' mais QB' é igual a QA mais QB. E a outra eletrização, né, que faltava, a eletrização por indução ou indução eletrostática. Como que funciona isso? Essa indução serve para eu separar as cargas do corpo neutro. Então, ao aproximar um objeto eletrizado negativamente de um corpo neutro, como os opostos se atraem, o objeto que está eletrizado negativamente vai atrair os prótons, né, do objeto neutro. Então, eu vou ter essa configuração aqui. Os prótons sendo atraídos pelo objeto negativo e os elétrons desse corpo neutro sendo repelidos pelos negativos do objeto, né? Então, a atração, os positivos sendo atraídos pelos negativos, e aqui os negativos sendo repelidos pelos negativos. O que eu posso fazer nessa eletrização por indução? Eu posso colocar ali, ó, um fio terra. Então, colocando o fio terra, por exemplo, ali na direita, onde estão os negativos, eu vou ter um caminho para que esses elétrons desçam para a Terra, porque o fio terra nada mais é do que uma haste metálica, né, ligado à Terra. Se é metálica, é boa condutora. Se é boa condutora, ótima passagem para os elétrons, né? Os elétrons vão se movimentar facilmente. Então, os elétrons ali que estavam no neutro acabam descendo, né, esse fio terra e indo para a Terra, deixando esse corpo que era neutro positivo. Então, olha, a nova configuração ficaria assim: o objeto eletrizado negativamente que eu tinha antes, e o corpo neutro agora fica eletrizado positivamente. Mas eu poderia colocar também o fio terra na esquerda, ali, né, onde estão os prótons. Se eu coloco o fio terra ali na esquerda, onde estão os prótons, os elétrons da Terra acabam subindo e eliminando os prótons que estão ali no corpo neutro. Então a nova configuração ficaria assim, ó. O corpo que era neutro ficaria totalmente negativo. E o objeto eletrizado negativamente continuaria eletrizado negativamente. Então os dois adquiririam, né, o mesmo sinal.
tanto o neutro ficaria negativo, quanto o que já era negativo continuaria negativo, né? Então agora, que a gente já aprendeu um pouco sobre eletrização, vamos aos exercícios. Então, primeiro exercício. De acordo com a física clássica, as principais partículas elementares constituintes do átomo são, então como foi falado antes, né, o átomo é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons incrustados no núcleo do átomo e os elétrons na eletrosfera. Então, alternativa B. Próximo exercício. Considere os seguintes materiais: madeira seca, vidro comum, algodão, corpo humano, ouro, nylon, papel comum e alumínio. Qual dos materiais citados acima são bons condutores de eletricidade? Marque a alternativa correta. Então, primeira coisa, madeira, vidro, algodão, nylon, papel comum são todos isolantes. Não são bons condutores de eletricidade. Bom condutor de eletricidade, fora o corpo humano, que a gente sabe que é um bom condutor, são os metais. Os metais ali seriam o ouro e o alumínio. Então, 4, 5 e 8. Alternativa B. Questão bem tranquila, né? Vamos agora a uma de eletrização por contato com conta. Considere 3 esferas condutoras A, B e C, feitas do mesmo material, cujos raios obedecem às relações raio A, que é igual ao raio B, e os dois são 2 vezes maiores do que o raio C. Suponha que no instante inicial, as esferas tenham cargas respectivamente dadas por QA, que é igual a 20 milicoulombs, QB, que é 0, e QC, que é menos 20 milicoulombs. Fazendo os seguintes contatos de separação das cargas A com B, depois B com C e A com C, ao final teremos os seguintes valores para as cargas. Então vamos lá, a gente tem que fazer primeiro o contato de A com B, depois de B com C e depois de A com C. Mas antes, vamos fazer os desenhos, né? Então eu tenho a figura A e a B com mesma dimensão, né, mesmo raio, o A com 20 milicoulombs e o B é neutro, então é 0. E o C com dimensão, seria o raio metade do A e do B, né? Menos 20 milicoulombs. Então, eu encostei o A em um B. O A e o B têm a mesma dimensão, então eu posso fazer média aritmética. Então, a carga final seria o somatório das duas cargas dividido por 2. Então, 20 mais 0 dividido por 2. 10 milicoulombs. Então, tanto a carga do A quanto a do B agora valem 10 milicoulombs. E a do C continua menos 20 milicoulombs, que eu não usei ainda. Agora eu vou usar o B com o C. Então, olha, a carga de B, né, o QB' sobre QC' é igual ao raio do B sobre o raio do C. O que seria o QB'? É a carga do B depois de encostar no C. O que seria o QC'? A carga do corpo C depois de encostar no B. Não tem o QB' nem o QC', então compio os dois. Só que eu sei que o raio do B ele é 2 vezes o raio do C. Então eu posso substituir, fica 2RC sobre RC. Posso cortar os dois e multiplicar cruzado. Logo, o QB' é igual a 2 vezes o QC'. Agora posso utilizar a conservação das cargas. Somatório das cargas de QB com C depois de uma encostar na outra é igual ao somatório das cargas antes das duas encostarem uma na outra. Então, QB' mais QC' é igual a QB mais o QC. No lugar do QB', eu posso colocar 2 QC'. Então, 2 QC' mais QC' é igual a QB mais QC. 2 QC' mais QC' é 3 QC', que é igual a QB mais QC. O QB eu sei que vale 10 milicoulombs, e o QC vale menos 20 milicoulombs. Então, 3 QC' é igual a 10 menos 20. 3 QC' é igual a menos 10. QC' é igual a menos 10 terços milicoulombs. Então, essa é a nova carga do C, né? Ao encostar no B. E o QB'? O QB' é 2 vezes o QC'. Então, QB' é igual a 2 vezes menos 10 terços. Dá menos 20 terços milicoulombs. Então, esse é o QB'. E agora eu vou encostar o A no C. Então, olha, utilizando aquela regra, né, de corpos com dimensões diferentes. Só que agora eu coloquei 2 linhas para diferenciar, né, de uma linha. Que é 2 linhas sobre QC, 2 linhas, é igual ao RA sobre o RC. O que há 2 linhas
seria a carga do A depois dele encostar no C. O QC, duas linhas, seria a carga do C depois dele encostar no A. Então não tem os dois, então continua com o QA duas linhas e o QC duas linhas. O raio do A, ele é duas vezes o raio do C. Então fica 2RC sobre RC. Posso cortar. Então o QA duas linhas, multiplicando cruzado, é igual a duas vezes o QC duas linhas. Vou utilizar agora a observação das cargas. Então as cargas, a somatória das cargas que eu tenho depois de uma encostar na outra, é igual ao somatório das cargas que eu tenho antes de uma encostar na outra. Então QA duas linhas mais QC duas linhas é igual a QA mais QC. O QA duas linhas, ele é 2QC duas linhas, mais o QC duas linhas, que é igual ao QA, que agora vale 10 milicoulombs, mais o QC, né, que vale menos 10 terços de milicoulombs. Então fica 3QC duas linhas, que é igual, aí eu tiro o mínimo do segundo membro. O mínimo de 10 e 10 terços é 3. Então 3 dividido por 1, 3 vezes 10, 30. 3 dividido por 3, 1. Vezes menos 10, menos 10. Então ficaria ali 30 menos 10 sobre 3, né? Logo, 3QC duas linhas é igual a 20 terços. Multiplicando cruzado, QC duas linhas é igual a 20 nonos milicoulombs. E como que eu vou achar o QA duas linhas? QA duas linhas é duas vezes o QC duas linhas. Então QA duas linhas é igual a 2 vezes 20 nonos, que daria 40 nonos milicoulombs. Então a nova configuração seria corpo A, 40 nonos milicoulombs, corpo B, menos 20 terços milicoulombs, corpo C, 20 nonos milicoulombs. Alternativa B. Então nesse exercício eu misturei tanto a eletrização por contato com corpos de mesma dimensão, quanto com corpos de dimensões diferentes. Próximo. Um corpo está eletrizado positivamente. Se o corpo for um condutor, se o corpo for um semicondutor, se um corpo for um dielétrico, se o número de prótons for inferior ao número de elétrons, ou se o número de prótons for superior ao número de elétrons. Pessoal, o corpo é eletrizado positivamente se o número de prótons for superior ao número de elétrons, ou se o número de elétrons for inferior ao número de prótons. E um corpo é eletrizado negativamente se o número de elétrons for maior do que o número de prótons, ou se o número de prótons for menor do que o número de elétrons. Então a alternativa é, como o corpo está eletrizado positivamente, ele possui mais prótons do que elétrons. Próximo. Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. A figura representa uma barra eletrizada que está próxima a duas esferas condutoras em contato. Então as duas esferas têm a mesma dimensão ali, estão em contato. E eu aproximo um corpo eletrizado, no caso negativamente. Sem tirar a barra eletrizada, as esferas são afastadas com auxílio de um material isolante. Em seguida, mantendo as esferas afastadas, a barra eletrizada é retirada. A figura que melhor representa a distribuição das cargas nas esferas ao final desse experimento é... Então, primeira coisa, a carga eletrizada negativamente continua ali. Ele só separou os dois objetos esféricos, né, circulares. Ao separar os dois, o primeiro, o do meio, continua positivo, né, que está sendo atraído pelos negativos ali da carga da barra eletrizada. E a segunda bolinha, que está negativa, continua negativa. Então, eu vou ter uma bolinha positiva e uma negativa, separadas uma da outra. Agora eu vou separar a barra negativa. Ao separar a barra negativa, os positivos acabam ocupando a esfera, né, todos os lados da esfera, e os negativos acabam ocupando todos os lados da outra esfera. Então, a alternativa B, porque eu não vou ter mais atração e nem repulsão da barra com esses corpos. Próximo. Um bastão eletricamente carregado atrai uma bolinha condutora X, mas repele uma bolinha condutora Y. As bolinhas X e Y se atraem na ausência do bastão. Sendo essas forças de atração e repulsão de origem elétrica, conclui-se que... Então, a primeira coisa, o bastão ele atrai a bolinha X, mas repele a Y. Então, o bastão e a bolinha Y acabam tendo o mesmo sinal, porque tem repulsão. Já o bastão e a bolinha X sofrem atração. Então,
Os dois podem ter cargas opostas ou um ser neutro e o outro eletrizado. Um corpo eletrizado sempre atrai um corpo neutro, tá? E depois ele fala que as bolinhas X e Y se atraem. X e Y se atraem, as duas ou têm sinais opostos, ou uma é neutra, né? E a outra é eletrizada. Então eu posso falar pela letra A, ó, Y está eletricamente carregada. E X está eletricamente descarregada ou carregada com cargas de sinal contrário ou da carga Y. Então, o que eu falei, descarregado seria neutro. Ele pode ser neutro porque o neutro sempre vai ser atraído por um corpo descarregado. Então, alternativa A. Então, essa aula foi uma explicação sobre a eletrização, os tipos de eletrização. Eletrização por atrito, por contato e por indução. Lembre-se, na eletrização por atrito, os dois corpos no final adquirem cargas opostas. Para vocês descobrirem o sinal dessas cargas somente através da série trigoelétrica. Na eletrização por contato, os dois ficam com cargas de mesmo sinal no final. E na eletrização por indução ocorre a separação das cargas, né, do corpo neutro. O corpo indutor vai induzir no corpo induzido, né, no caso o neutro, a separação das cargas. Então, qualquer dúvida, assistam essa aula de novo, né? Quem gostou, dá um like lá nesse vídeo, inscreva-se no canal e até nossa próxima aula.